O único prato que a gente fez praticamente todos os dias nos últimos 24 anos no Dom é arroz com feijão, um clássico do almoço no Dom. Se um dia você puder, vai lá conhecer, é incrível. E uma das características principais do nosso feijão é o jeito que a gente faz. E um dos segredinhos é colocar um pé de porco. O pé de porco tem muito colágeno, resulta num brilho especial no feijão e também tem uma coisa de textura. Os sabores ficam mais longos, gruda no beiço, é uma coisa deliciosa. Mas como você pode imaginar, a gente não manda o pé de porco para o cliente. Ele acaba ficando na cozinha. E aí quem come o pé de porco somos nós, a equipe. Durante muitos anos, quem comia o pé de porco na cozinha era eu, o Giovanni e um lavador de prato que era o Chapéu. Não sei se por onde anda o Chapéu, mas quero deixar um abraço para ele, uma figuraça, pai de família, um cara nota 11. E por conta desse desperdício ou de comer todo dia o mesmo pé de porco, o Giovanni começou a fazer uma receita que ficou famosa entre nós da equipe do Dom. Hoje ele vai dividir com você tutu de feijão. Então essa receita que eu vou fazer esse tutu, que geralmente sempre no final do almoço que sobra o feijão preto lá e a gente juntava todo mundo no fundo da cozinha para comer, né? Então eu falei, eu resolvi fazer um tutu para dividir com a equipe e aí é um dos pratos que a galera gosta, então eu resolvi apresentar para vocês hoje aqui. Chefe, dá uma contadinha só para quem está em casa, como é que você faz o feijão lá do Dom? Então, o feijão do Dom a gente cozinha ele com um pé de porco e para finalizar o feijão a gente usa bacon, cebola, alho, isso aí já é a parte final que a gente apresenta para o cliente. No começo a gente só cozinha com pé de porco e louro só. Aí o final a gente chega na cozinha e tempera com bacon, cebola, alho e o pé de porco a gente não usa para finalizar pro cliente. A gente tira, que é o e guarda para nós. Guarda aqui para nós, que agora que eu vou fazer o tutu com esse pé de porco que a gente guarda para dá uma repassadinha aqui para vocês então, para quem não sabe fazer feijão, pegar o jeito rapidinho de fazer. Feijão na água, bacon, normalmente a gente usa aquele couro do bacon, pé de porco, folha de louro, deixa cozinhar. Cozinha, se o feijão for novo, uns 20 minutos a 30 minutos. Se for um feijão mais velho, pode chegar a 40 minutos com o pé do porco. O pé do porco, para soltar mais sabor, a gente sempre deixa mais tempo. Feijão cozinhou, tira aquele couro do bacon, tira o pé do porco, tira as folhas de louro, tem aquele feijão bonitão, mas ainda não está temperado. A parte que a gente faz, bacon picadinho, alho, cebola, refoga numa frigideira, coloca uma parte daquele feijão, dá mais uma cozinhadinha e volta aquele tempero para a panela e aí dá o ponto, cozinhando mais uma vez até o ponto do feijão ficar grossinho. A gente gosta de um feijão com caldo mais grosso. É isso, chefe? Isso aí, saboroso, né? Passei a receita certinho? Passou. Vamos aquecer a panela. Uma panela. Vamos colocar um bacon brunoise aqui, né? Um pouquinho de óleo, chefe? Um fiozinho de azeite, né? Vou botar um azeitezinho de oliva aqui só para dar um toquezinho. Agora é um fiozinho mesmo. Só para ajudar a dourar o bacon mais rápido, né? Vou falar desse azeite aqui porque é o seguinte, esse azeite não vende no Brasil, mas é de um grande amigo, um chefe italiano, 3 estrelas Michelin, Massimiliano Dell'Aimo, o restaurante chama Le Calandre. Um azeite. Pecado a gente não ter um produto desse no Brasil, mas quero dizer o seguinte, os azeites nacionais estão incríveis. Vale a pena. Toda vez que você vê um azeite de pequeno produtor nacional, corre, experimenta, porque esse aqui não tem, mas tem outras coisas igualmente boas. Então esse tutu, vale lembrar que eu não vou usar farinha de milho, eu vou usar farinha de mandioca. De mandioca. Então vai ser um tutu do Giovanni. É um tutu diferente. Tem uma coisa que é legal falar que o chefe já mandou separar aqui os grãos de feijão e o caldo do feijão. Então a gente separa, cozinhou aquele restinho, separa um pouco do caldo, separa um pouco do grão do feijão mais sequinho. Tem um porquê, o chefe vai falar agora. Então, porque aí como eu vou fazer um tutu, eu quero um pouquinho mais de caldo. Então eu vou colocar menos grão, um pouquinho mais de caldo, porque o que acontece? Se eu cozinhar o
fazer um tutu só com grãos, ele não vai ter muita umidade, né? Então não vai dar Pode ficar empelotado, caroçudo demais. Vai dar aquela textura cremosa do tutu. Eu vou dourar o bacon aqui, assim que o bacon estiver dourado eu vou entrar com alho. Cebola também? Cebola também. Primeiro cebola ou primeiro alho ou os dois juntos? Primeiro alho, porque um exemplo, pessoal, se você colocar a cebola antes, eu não vou conseguir dourar o alho porque a cebola tem mais líquido. Então eu coloco o alho, como tem menos líquido, ele começar a dourar, eu coloco a cebola. Chefe, lá no restaurante a gente sempre usa esse alhinho picadinho assim, com um pouquinho. Conta como é que faz esse alho aqui lá no restaurante? O pessoal tem em casa. A gente pega o alho sem casca, tritura ele com um pouco de óleo ou azeite da sua preferência, que você quiser. A gente prefere usar óleo porque tem menos... Óleo de milho, óleo vegetal. Óleo vegetal, porque aí tem menos sabor, então não vai interferir em algumas receitas. Posso colocar o alho já? Pode, o bacon está dourado, podemos entrar com alho. Mais ou menos um dente de alho picado, tá? Uma colherinha. Tá bom assim ou mais, chefe? Tá bom. Agora vamos colocar uma colherada de cebola também. Uma colherada generosa de cebola. Isso. Cheiro. Aqui vamos baixar um pouquinho o fogo para que a cebola solte o líquido e dê uma douradinha também, né? Legal refogar pelo menos até a cebola ficar transparente. Então... Agora vamos entrar com o pé de porco. O pé de porco. Que já tá ali, a gente... Chefe, mas o pé de porco veio desse jeito aqui. Como é que faz para o pé de porco ficar desse jeito? Então, ele veio, eu tirei o pé de porco inteiro. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Pega o pé de porco, cozinhou no feijão preto, então ele fica pretão assim, ó. Ok? Aí meio que desossamos o pé de porco, né? E para desossar não tem segredo. Vai com a mão, pode ser com a mão e a ajuda de uma faca. Você vai tirando, seguindo os ossos devagarzinho e rasgando o pedaço do pé de pé de porco. E aí você põe na tábua. Deixa eu soltar mais um nervinho que ficou preso aqui. Tirar um pedacinho só para vocês verem. Vou e pico, que nem o Giovanni picou aqui. Piquei na faca. Agora eu vou dar mais uma refogada nele aqui para pegar, ficar tudo com o mesmo sabor, né? Da cebola e do alho. Dou aquela refogada. Você vê que já pegou um pouco do sabor. O pé de porco tem muita gelatina. Então as pessoas falam, ah, tem gordura. Não, pé não tem gordura, tem muito colágeno. Bacon tem muita gordura. Pé praticamente não tem gordura, então não precisa ter medo. Ele vai dar uma textura, a textura da carne, do colágeno é muito boa. E agora vamos sabor e textura aqui faz toda a diferença. Umas 4 colheradas de feijão. Olha o brilho desse feijão, tá frio, tá? Olha como é que ele brilha, bonito. Eu vou botar aqui na câmera para vocês verem. Enquanto o Giovanni vai aquecendo, mais um pouquinho, chefe. Esse feijão já tá frio, dá uma olhada como ele brilha. Olha como é bonito. O responsável por esse brilho, por essa beleza aqui, é o cozimento com o pé do porco. Tá bom assim? Tá bom, agora vamos colocar um caldo. Quanto de caldo, chefe? Mais umas 6, 7 colheradas aí para ficar bem cremoso 2, mesmo. 3, 4, 5, 6. E como eu sou supersticioso, eu vou botar 7. Tá. Aí agora ficando um creme de feijão. Ele já tem uma textura, uma cara completamente diferente de um feijão feito da maneira tradicional na panela. Muda a cor, ele fica um pouco mais claro por causa do colágeno. Ganha... Dá uma olhada, olha a textura disso aqui. É outra preparação. É outra preparação e outros sabores aqui. Fica... Eu já ia botando farinha, mas não perguntei pro chefe o que tem que colocar. Vamos então dar uma aquecidinha um pouquinho mais, como estava frio o feijão, né? Tá. Vamos provar para ver se precisa de sal. Adoro provar. Acho que não vai precisar de sal agora no momento. Talvez no final a gente coloque um pouquinho mais de sal. Por conta da farinha que vai entrar, vai tirar um pouco do... Vou contar uma história para vocês. O Giovanni trabalha comigo há muitos anos, mas nesses muitos anos de Dom Restaurante, muita gente passou na nossa cozinha. E é engraçado que todo mundo vê quando eu entro na cozinha. Toda vez se eu entrar na cozinha, se eu entrar 3 vezes por dia na cozinha, 4 vezes, quantas vezes eu entrar,
é comum eu entrar e cumprimentar todo mundo e é comum eu sair experimentando tudo. E muitas vezes eu não tenho nem fome, mas já virou quase que um hábito, uma compulsão, é mais forte do que eu. Isso é uma das coisas que eu mais peço para todo mundo que cozinha comigo. Experimenta tudo, todo o tempo. Para dar um exemplo para vocês, muitas vezes vamos falar de um caldo. Um caldo no começo da noite, quando você aqueceu, ele tem uma força. Depois de 3, 4 horas de serviço, ele continua quente. O que aconteceu? Ele reduziu. E muitas vezes naquela redução ou desequilibra a receita ou passa de sal. Não é porque ninguém colocou sal, ele reduziu. Então, o ato de experimentar todo dia é fundamental. O ideal é cada prato que você for fazer ou for montar, tem que provar antes, porque é a natureza, né? Sempre. Por exemplo, até ingrediente também tem dia que você pega ingrediente, tá com sabor, o mesmo ingrediente tá com sabor diferente. A cebola durante o ano vai mudando. Vai mudando. E cebolas diferentes têm resultados diferentes também, tem isso. Vamos colocar um pouquinho de pimenta de cheiro para dar uma aromatizada. Pimenta de cheiro, que é uma coisa que a gente adora no restaurante. O Giovanni já cortou ela. Um pouquinho agora e no final ele coloca mais um pouco. Botar um tanto aqui. Só para dar uma aromatizada aqui. Pimenta de cheiro solta muito. Já falou pimenta de cheiro, não conhece pimenta de cheiro, é essa aqui, ó. Essa é uma pimenta que não pica na boca. As pessoas veem essas pimentas, têm um pouco de medo. Pergunta se é pimenta de cheiro. O pessoal lá da Amazônia tem uma muito parecida, mais fininha, chama Murupi, que eu adoro. O sabor é incrível, mas ela tem uma cara parecida com essa, só que pica. Então às vezes as pessoas se confundem. Pode acontecer isso, toma cuidado, mas pimenta de cheiro usa sem medo, porque ela normalmente não pica. É aquela que... Agora, essa aqui já é uma malagueta verde. É o Giovanni que faz essa pimenta lá no restaurante. Chefe, quer passar a receita da pimenta rapidinho? Antes de passar a receita, eu vou contar um pouquinho da história dessa pimenta. Aê, velho! Então, mais ou menos 23 anos atrás, bem no comecinho do Dom, a gente queria usar uma pimenta. Inclusive era para fazer um tutu. Lembra aquele tutu que a gente fazia com filé cubano? Com filé cubano. Então, aí a gente procurou uma pimenta num determinado dia lá para colocar no tutu e não tinha. Aí eu peguei, lembrei de uma receita que a gente fazia há muitos anos lá, minha mãe fazia na Bahia há muitos anos atrás. Eu adaptei um pouco, né, com alguns ingredientes que a gente não tinha lá. Aí eu peguei e fiz essa receita da pimenta. Mas aí eu fiz com a malagueta, mas você pode usar qualquer outra pimenta, menos a pimenta de cheiro, porque ela não é picante, né? Então o que acontece? Que vai nessa receita é vinagre, cachaça, sal, alho e ervas. Ervas que eu uso aí é louro, tomilho e alecrim. E geralmente eu não uso azeite, eu uso óleo, que é o óleo de milho ou óleo de girassol, ou de canola, que é da sua preferência. A gente usa de milho. O que acontece é que se você faz com azeite, ela muda um pouco a característica do sabor da pimenta, porque o azeite é um pouco mais forte, então com o óleo mais neutro, ela tem mais aroma e mais sabor e picância também. E aí o que acontece? Por que você usa cachaça e vinagre? Porque o que acontece? A cachaça e o vinagre ajudam na fermentação da pimenta. E essa pimenta a gente não aquece ela, faz tudo a frio. O ideal quando você faz essa conserva é usar após os 30 dias. Que aí ela já está curada e está fermentada. E aí ela tem sabor, tem picância e tem aroma também. Chefe, como é que eu faço para saber que a pimenta já chegou no ponto? Então, a partir do momento que você coloca ela num vidro, ela sobe todas as pimentas. Ela fica flutuando. Fica flutuando. Quando ela começa a descer, que ela chega no fundo do vidro, ela já está pronta para consumo. Porque ela fermentou tudo e já... O aroma dela também já liberou a picância e tudo. Entendeu? O cara sabe tudo de cozinha, não é pouco não. Nós vamos colocar eu estou mexendo para pegar um pouquinho do fundinho aqui, pegar um pouquinho também da cachaça e do coisa. Vou colocar um. Isso, tá bom assim? Tá bom. Essa pimenta é forte, isso aqui não é brincadeira não. Agora nós vamos colocar um pouquinho de farinha. Vamos colocando aos poucos até chegar na textura lá que a gente quer. A farinha tem a coisa de ligar. Então se você colocar toda a farinha de uma vez, você vai possivelmente perder o ponto. Aí vai ficar muito seco, né? Vai ficar uma textura não muito agradável. Né? Fica muito farinhento, meio... Não fica tão gostoso. E outra coisa que é importante também de saber é que se você colocar toda a farinha de uma vez ou não cozinhar a farinha, vai ficar com gosto de farinha crua. Então esse passo de colocando devagar também ajuda a farinha a cozinhar, espalhar o sabor dela e também pegar um pouco do sabor do tutu. Tá bom aí, chefe? Acho que tá bom aqui já. Tá chique, hein? Textura.
E agora a gente vai finalizar ele com um pouquinho de coentro e cebolinha verde. Que tá aí. Eu pico, Aqui pode deixar. a gente vai picar agora. Eu vou dar uma arrumada no nosso plano de trabalho aqui. Eu achei que você já ia entrar com a pimenta de cheiro, mas... A gente coloca mais no final para dar aquele perfume na... Cebolinha verde, eu vou cortar em 3 pedacinhos aqui, mais ou menos iguais, só pra gente ter um resultado melhor. E aí... Tá bom esse tanto de cebolinha, chefe? Tá bom. Coentro também daquele picado no machado? Daquele jeito no machado. Não sabe o que é isso? Dá uma olhada na receita que a gente fez de farofa do Giovanni, que a gente conta essa história de picado no machado. Posso colocar? Pode. Os verdes já fora do fogo, né, chefe? Fora do fogo, que é para não perder o aroma, né, o sabor. E agora a gente pode colocar um pouquinho mais de pimenta de cheiro para aromatizar também. Pimentinha de cheiro mais. Isso aqui é vida. E agora nós vamos provar para a gente ver se vai precisar de sal agora. Prova aí, chefe, que eu vou provar só depois pra ver se você sabe cozinhar mesmo. E vamos ver agora, né? Falta assim um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal? Chefe, vai no sal então. Vou provar aqui. Eu colocaria um pouquinho mais de pimenta também. É. Aí, agora. Acho que agora vai colocar aquele gosto da Bahia esse aqui. Uma coisa super importante dessas pimentas em conservas, para vocês saberem, o Brasil é praticamente um dos únicos lugares do mundo que faz pimentas em conserva. No resto do mundo, de maneira geral, as pimentas são secas ou frescas. No México, na China, nos lugares onde usam muita pimenta, eles usam muito mais desta, mas até na Itália. A pimenta em conserva é uma característica muito brasileira, sul-americana, mais brasileira que qualquer outro lugar. Quando a gente coloca ela, muita gente imagina que pimenta tem que ser apimentado e que a pimenta tem que ser dominância. Não. A pimenta tem que ser uma coisa elegante na boca, ela ajude a comida, não domine a comida. E o Giovanni é um fera em usar a pimenta na proporção correta. A pimenta mesmo que eu gosto é a pimenta que você tem aroma, sabor, e você não é aquela pimenta que você coloca na bola e começa a picar, você só começa a suar, transpirar. Pra mim, aí é sofrimento, né? É sofrimento, não é? Eu acho que a pimenta tem que ter aroma e sabor. Agora podemos... Vamos começar a empratar aqui? Ó, a textura desse tutu uma coisa super importante é entender que é isso, ó. Ele é cremoso, ele não é... delicioso. Ele não é duro, ele não é farinhento, ele não é mole, ele não é molenga. Tem essa graça. A quantidade de farinha que você coloca também e o cozimento, né? Você vê o... E aí, para terminar, eu vou pedir pro chefe pegar umas folhinhas de coentro lá, pra gente fazer uma foto bonita também. E vou cortar a pimenta de cheiro com a faca em ângulo, um ângulo bem grande, e vou colocar aqui em cima para dar um volume bonitão no nosso... Olha. E a cor da pimenta de cheiro, olha isso. Fica quase fosforescente em cima do... Vou jogando as folhinhas aqui em volta, só para não... 3 folhinhas assim, só para dar uma... Oh, coisa linda esse lado aqui. Ficou mais... Jogado brilhantinho. Isto. Vida, aí ó, dá uma olhada. Entra no canal do YouTube, dá um like, não deixa de fazer, experimenta, que é incrível. Obrigado, Giovanni. Nada, Aula.